Mato Grosso, o maior produtor de soja do país, começou a colheita da safra 2020-2021 com atraso. De acordo com o boletim semanal do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, 2,23% da área já foi colhida. E como fica a demanda interna e externa dessa oleaginosa, os preços e as expectativas em relação à safra? Quem conversa com a gente vai explicar os detalhes é o Flávio França Júnior, ele é coordenador de grãos da Data Agro. Seja bem-vindo ao canal AgroMais. Bom dia. Bom dia, meninas, tudo bem? Prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso, Flávio, aqui, bem-vindo ao nosso programa, como a Ju já falou. Vamos começar com esse panorama nesse primeiro mês de janeiro. Mato Grosso, como a gente falou, o maior produtor de soja do país, está com a colheita atrasada, né, esse início de colheita. De acordo com o Instituto Mato Grossense, né, a área até agora foi de 2,23% que já foi colhido. No oeste do estado, a região está um pouco melhor, com uma colheita de 5,3%, 30%, seguido do norte com 3,81%. Como o mercado está reagindo a esse primeiro cenário, nesse atraso na colheita? Bom, os números são bem iniciais, né? A gente está, a nível Brasil, a gente chega só a 0,7%, porque basicamente só o Mato Grosso mesmo começou a colheita e ainda, como você citou, atrasado. Isso tem a ver com o atraso no plantio. Nós tivemos a chegada um pouquinho tardia das chuvas, demorou um pouquinho para normalizar ali entre setembro e outubro, e aí deu uma atrasada geral assim no plantio, e por isso e nós estamos aí com cerca de 2 semanas, mais ou menos, depende da região, né, de 1 semana a 2 semanas, um atraso no plantio. Isso não é nenhum grande problema para a soja, né? A soja está indo muito bem, inclusive a expectativa é uma safra cheia, recorde para a soja. O nosso número é em torno de 135 milhões de toneladas. Então, é uma safra recorde, né? E, inclusive, essa melhora do clima brasileiro e também na Argentina, agora durante janeiro, ela tem sido um motivo de acalmar um pouco os preços, né, que vinham em alta acelerada no mercado internacional, se acalmar um pouco por conta dessa melhora do clima sul-americano. Então, nós estamos falando de uma safra cheia. Mesmo com um atraso, Juliana e Simone, mesmo com atraso, a situação da safra é bem confortável. O problema maior aí dessa lentidão, vamos colocar assim, da colheita, é que aperta muito a janela de plantio do milho de inverno, né, para a região central do país. Esse é o maior problema. Também ainda não chega a ser um problema, mas é a maior ameaça. Flávio, a gente pode dizer então que o mercado nacional e internacional observa todo esse movimento com uma certa cautela, porque o sinal de alerta do clima pode interferir na produtividade. Eu queria que você falasse também sobre esse mesmo período do ano passado. Início de ano, esse tipo de diferença climática costuma afetar a lavoura ou é algo específico desse ano? Não, Juliana, é normal, é normal. Nesse momento, o mercado internacional ele está refletindo basicamente, vamos colocar três macro variáveis. São três macro variáveis que afetam o mercado, mas isso é normal para esse período. Uma delas, talvez a mais importante, é a questão da safra sul-americana. Agora, janeiro, fevereiro, são os meses de definição da safra, né? Então, precisa ter um clima regular nesse período para a safra sul-americana ter um sucesso. E, por enquanto, nós estamos aí fechando o mês de janeiro, um cenário muito interessante para a soja, inclusive para o milho de verão também, de alguma recuperação. Perdeu no começo, mas depois se recuperou. Então, é uma variável de baixa para Chicago hoje, para a Bolsa, o clima sul-americano, tá? E as previsões são de um fevereiro um pouco, talvez, menos chuvoso, mas provavelmente com alguma regularidade. Então, não há assim, nenhuma ameaça no horizonte concreta para a safra da América do Sul, especialmente no Brasil. A segunda variável
também importante é a demanda para o produto americano. Eles estão entrando agora no que a gente chama de entre-safra. Né? A entre-safra norte-americana, ela está bastante intensa, porque eles aceleraram muito as vendas esse ano, a China principalmente, né? A Ásia, mas a China em especial comprou muito produto americano, e isso está apertando de maneira acentuada os estoques norte-americanos. Então, a grande variável de alta que a gente tem no mercado hoje são os estoques norte-americanos sendo apertados. Então, você tem uma variável de força para preço e uma variável de baixa, né? Demanda americana para cima e a safra sul-americana, por enquanto, empurrando o preço para baixo. No desempate aí, você tem o mercado financeiro, que vem se recuperando nas últimas semanas, né, com altas no petróleo, no índice Dow Jones, e o retorno dos investidores para as commodities agrícolas, né? A presença maior desses investidores por conta da vacinação global e da expectativa de retomada mais acentuada aí da economia global. Ô Flávio, eu quero retomar com você depois a demanda em relação aos Estados Unidos, mas antes eu queria fazer essa pergunta para você. Como é que está o estoque da China, né? O maior comprador mundial de soja, né? O país está bem abastecido, eu te pergunto, e como está essa demanda atual e qual a projeção da venda da soja para o país asiático? Eles estão... A China voltou muito forte ao mercado no ano passado. Já em 2009, a gente já percebeu os sinais de retomada da China, especialmente em 2020. Né? Então, a China, cumprindo parte do acordo comercial com os Estados Unidos, ela comprou muita soja norte-americana. Então, ela fechou o ano passado próximo de 100 milhões de toneladas de compras de soja em grão, que é um recorde, né? Então, acelerou bem as compras, e as projeções para 2021 são também muito aceleradas. Então, vamos colocar, vamos observar o seguinte, tirando qualquer aí, teoria da conspiração, né, em relação aí à crise, à pandemia, o fato é que a China praticamente foi o único país no mundo a crescer em 2020, né? E com isso está crescendo fortemente a demanda interna. É importante lembrar também que há uma retomada, uma recuperação do rebanho suíno na China, né? Depois da crise da peste suína africana, que ela não está resolvida, mas já existe uma retomada do plantel de suínos. E aí, então, retomou a demanda por farelo de soja, por milho, né, para atender essa maior demanda interna chinesa. Isso continua muito forte a projeção para 2021. Né? Então, a China deve comprar em torno aí de uns 105, 106, são os números iniciais aí de demanda chinesa, comprando de onde estiver. Na verdade, muita soja brasileira, muita soja norte-americana, né? Basicamente são as duas grandes origens, né, para a China. Isso será continuado em 2021. Para nós, para o mercado como um todo, é uma notícia positiva, e para o Brasil também, porque uma safra de 130 e alguma coisa milhões de toneladas, a gente tem aí a garantia de que vai vender muito produto para fora, e tem também uma bela expectativa de demanda doméstica, né? Já que o nosso setor de carnes continua em franca expansão. Flávio, falando agora sobre um outro grande comprador brasileiro, que são os Estados Unidos, eu quero abordar 2 pontos com você. Os preços da soja brasileira, eles são mais atrativos do que o grão norte-americano? Primeiro ponto. E eu também gostaria de saber se o atraso da safra brasileira seria normal numa decisão de mercado, o gigante asiático buscar o produto americano nesse curto prazo, nossa oferta está menor do que a demanda? Qual a sua análise sobre isso? Bom, a questão é a seguinte, em termos de timing aí, de momento, né? Agora nós estamos com a entrada
né? Quer dizer, o princípio da entrada da safra sul-americana. Então, entre os meses, vamos lá, de setembro até janeiro, quem comanda, né, quem comanda os negócios a nível internacional é a safra norte-americana, né? Então, eles é que determinam o ritmo das vendas. Esse ano, a China antecipou as suas compras. Então, ela já comprou durante o ano passado, mesmo no período de entre safra, ela comprou muito produto norte-americano. Então, quando chegou na colheita, né, o ritmo de colheita, no final do ano, por exemplo, né, que é normal, muita compra por produto americano, nós tivemos uma acomodação das compras, porque eles já tinham antecipado as compras. Então, o que houve esse ano são uma antecipação das compras norte-americanas. A China fez mais ou menos com os Estados Unidos o que ela fez com o Brasil durante 2019 e também agora 2020. Também antecipou as compras. Então, agora a gente está... Se você falar agora, final de janeiro, o nosso volume de vendas é baixo. A gente já vendeu muita soja, né? O Brasil já acelerou muito. Os produtores já venderam cerca de 60%, 60% da safra brasileira, que vai ser colhida agora, já está comprometida, já está negociada de alguma maneira pelo produtor brasileiro. Então, os negócios recentes são fracos, não só por produto brasileiro, por produto norte-americano também. Então, a China já antecipou, ok? Então, esse movimento, a diferença, talvez, do ano passado seria antecipação nesse momento. A soja brasileira hoje ela está bem competitiva, né? Hoje, agora a gente começa a colher. O que acontece? Agora, durante fevereiro e março principalmente, com a colheita, aumenta muito a oferta nossa nos portos, né? Nos portos nossos de Paranaguá, Rio Grande, etc., Santos, aumenta a nossa oferta e os nossos prêmios de exportação caem nesse período. Então, a partir de agora, com a entrada da safra, o Brasil é o mais competitivo, né? Se a China tiver que dar prioridade para comprar, ela vai comprar produto brasileiro. Até porque a safra norte-americana está indo para o final, né? Então, eles não têm muito mais o que comprar lá. Vão passar a comprar o que ainda resta de soja brasileira a partir de agora com a entrada da safra. Mas vamos só lembrar, né? Já vendemos, o produtor já vendeu 60% da safra, então ele está muito acelerado em relação ao normal para o período, tá? Então, por isso, e o ritmo recente de vendas, ele não é tão acelerado. Como você bem lembrou, né? O produtor já vendeu 60% da soja, né? E o mundo, né, precisa dos nossos produtos, né? Eu tenho uma outra pergunta. Alguns fatores, o Flávio, podem pressionar, né, a soja brasileira. A declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, de que a soja do Brasil está atrelada ao desmatamento na Amazônia. Ontem, a ministra Tereza Cristina, ela rebateu as críticas de que as plantações contribuem para um desmatamento. Enfim, quando temos líderes europeus batendo nessa tecla, isso pode atrapalhar os embarques do grão e o país perder mercado, apesar da gente saber que somos grandes, né, líder mundial em relação à soja? É uma pergunta, sei lá, a resposta poderia ser um pouquinho... À vontade, o meu desejo às vezes é dar uma resposta um pouquinho mal criada para esse pessoal todo, mas vamos manter o nível, manter a classe, e eu acho que é improvável, sabe, viu, Juliana e Simone? Acho improvável qualquer alteração no nosso ritmo de vendas, né? É muito mais jogo político, né? Eu acho que é uma coisa muito mais política do que comercial efetiva, né? O mundo precisa da nossa soja, não tem outro local no mundo onde a gente tenha tanta disponibilidade de áreas, né, já abertas. Não estamos falando de área de Amazônia. A produção de soja no bioma amazônio é mínima. A gente quase não produz nada. E aonde a gente produz, mesmo sendo no bioma amazônico, é área de cerrado. Então, a gente não tem floresta amazônica produzindo soja, né? Até porque não dá certo, chove muito, e a soja não se adapta a tanta umidade. Então, é uma bobagem, é uma mentira,
é uma mentira, né? É uma falácia e é usada para efeito político, para fazer jogo de cena interno, doméstico, para a Europa, mas para o seu eleitor. Mas é uma mentira, é uma falácia. Tá? Nós não estamos expandindo a área de soja na região de floresta amazônica. Né? Tem produção no bioma amazônico, tem, mas são áreas de cerrado. E já são áreas abertas. Nós não estamos abrindo área para produzir soja. E a gente tem ainda, nós temos ainda cerca de 80, quase 90 milhões de hectares de áreas de pastagens no Brasil subutilizadas. E a gente está incorporando para a soja. Então, a soja está avançando no Brasil todo em áreas já abertas, não tem desmatamento. Então, a ministra está totalmente correta, o presidente, o vice-presidente, está todo mundo batendo nessa tecla, e é uma mentira. A palavra certa é essa, né? Ele é um mentiroso, ele está falando para fora o interno e errado, né? Então, está absolutamente errado. Não existe evolução de plantio de soja ou milho na floresta amazônica, não existe. Né? Então, o que existe são... É importante lembrar que a gente tem um código florestal mais rígido do mundo e esse código é absolutamente respeitado pelos produtores. Então, tem a possibilidade, o produtor pode comprar uma área na floresta, na região amazônica e utilizar 20%. Ele está dentro da lei. Né? O que a gente precisa combater, aí é uma questão de polícia, é a questão de desmatamento, em função de madeira, uma exploração mineral, aí é uma outra coisa. Não tem nada, absolutamente nada a ver com a soja nem com o milho. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos, pela entrevista, Flávio França Júnior, coordenador de grãos da Datagro. Um prazer ter você aqui com a gente. O prazer foi todo meu. Um abraço a todos.